Naquela casa grande à beira do Tejo, tudo parecia perfeito, exceto o coração de Inês Rocha. Grávida de 7 meses, ela acordava sozinha todas as manhãs, preparando o pequeno almoço de um marido que já não a olhava nos olhos. Miguel, um homem respeitado no mundo dos negócios, saía cedo e regressava tarde, sempre com a mesma desculpa: trabalho, reuniões, eventos importantes. Mas o silêncio que ficava depois da porta se fechar doía mais do que qualquer palavra dura. Inês sentia o filho mexer na barriga e perguntava em silêncio: que tipo de lar estou a oferecer ao meu bebê? Se esta história já tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui contamos histórias reais de dor, coragem e justiça. Histórias que merecem ser ouvidas até ao fim. Porque o que Inês ainda não sabia é que aquela solidão escondia uma traição e que o destino já preparava uma noite que iria mudar tudo. Nos dias que se seguiram, nada mudou. E ao mesmo tempo, tudo já estava diferente. Miguel continuava a sair cedo. Continuava a chegar tarde. Continuava a dizer que estava cansado demais para conversar. Mas Inês começou a reparar em detalhes que antes tentava ignorar. O telemóvel de Miguel nunca mais largava a mão dele. Não o pousava sobre a mesa como antes. Mantinha-o sempre virado para baixo. E quando vibrava, Miguel afastava-se. Sempre. Inês dizia a si mesma que era cansaço do trabalho. Ou talvez nervos do parto que se aproximava. Mas o corpo de uma mulher grávida sente coisas que a razão ainda tenta negar. E o coração de Inês começou a bater com medo. Numa manhã de quinta-feira, Miguel saiu mais cedo do que o habitual. Disse que tinha uma reunião fora de Lisboa e que só regressaria à noite. Beijou-a na testa, como se fosse um gesto automático, e saiu sem olhar para trás. A casa ficou em silêncio. Inês tentou ocupar-se. Arrumou a cozinha. Dobrou a roupa do bebê. Mas algo não a deixava em paz. Decidiu regar as plantas no escritório de Miguel. Um espaço onde raramente entrava, por respeito, ou por hábito. Foi então que viu a pequena luz vermelha a piscar no telefone fixo. Mensagens. Inês hesitou. Nunca tinha ouvido mensagens antes. Nunca sentira necessidade. Mas aquela luz insistente parecia chamá-la. Com a mão a tremer, carregou no botão. Miguel, meu querido, adorei o jantar de ontem. Ainda sinto o teu perfume. Liga-me quando puderes. A voz era feminina, jovem, confiante. Inês sentiu as pernas fraquejarem e teve de se sentar. Carregou outra vez. E outra. Não era um engano. Não era imaginação. Era intimidade. Era costume. Era uma relação. O bebê mexeu-se com força dentro da barriga, como se reagisse à dor da mãe. Inês colocou a mão sobre o ventre e respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Chorou em silêncio. Não queria que ninguém ouvisse, nem as paredes daquela casa. Nessa tarde, algo dentro dela mudou. Não gritou. Não ligou para Miguel. Não fez escândalo. Decidiu observar. Nos dias seguintes começou a prestar atenção às despesas. Cartões de crédito, extractos bancários, jantares em restaurantes caros em Cascais, exatamente nos dias em que Miguel dizia estar em reuniões longas. Compras numa joalharia que ela nunca tinha visitado. Um hotel de 4 estrelas, num fim de semana em que ele disse ter ficado no escritório. Tudo era claro demais. Faltava apenas um nome. Inês respirou fundo e fez algo que raramente fazia. Ligou para a empresa de Miguel. A chamada foi atendida quase de imediato. Grupo Rocha, bom dia. A voz. A mesma voz da mensagem. Queria falar com o senhor Miguel Rocha. O senhor Miguel está numa reunião importante. Fala Clara Figueiredo, da comunicação. O nome ficou suspenso no ar. Clara Figueiredo. Sou a esposa dele. Houve um silêncio breve, mas pesado. Depois, a voz tornou-se fria.
Informarei o Sr. Miguel quando tiver disponibilidade. A chamada terminou. Inês ficou a olhar para o telefone, sentindo algo novo misturado com a dor. Clareza. A amante não estava longe. Estava dentro da empresa. Fazia parte do dia a dia dele. Tinha acesso às horas, às decisões e talvez ao coração que já não lhe pertencia. Naquela noite, Miguel chegou tarde, como sempre. Disse que estava exausto. Evitou conversa. Subiu para o quarto. Inês ficou sozinha na sala, com a mão na barriga e os olhos cheios de lágrimas contidas. Pela primeira vez, não pediu explicações. Pela primeira vez, não tentou agradar. Porque naquele momento, ela entendeu algo essencial. A traição não começou naquela semana. Ela apenas deixou de fingir que não via. E sem saber ainda como, Inês começou a preparar-se para o dia em que a verdade deixaria de estar escondida. Os dias seguintes passaram com uma estranha normalidade. Miguel continuava a cumprir os seus horários. Inês continuava a preparar a casa. Falavam pouco, olhavam-se ainda menos. Mas agora, cada gesto dele tinha um peso diferente. Cada palavra, um eco de mentira. Numa terça-feira à noite, enquanto jantavam em silêncio, Miguel pousou os talheres e falou como quem comenta algo sem importância. No próximo sábado tem uma gala em Porto. Inês levantou os olhos devagar. Uma gala? Sim, um evento grande, beneficente. A empresa é patrocinadora. Fez uma pausa curta. Vai ser tarde, muito cansativo. Não é coisa para ti, neste estado. Ele não perguntou se ela queria ir. Apenas decidiu. Inês sentiu o coração apertar, mas manteve a voz calma. Entendo. Miguel pareceu aliviado. Continuou a falar, agora mais solto. A Clara vai comigo. É trabalho. Ela trata da imagem, dos contactos, da imprensa. A forma como disse o nome dela não foi casual. Foi segura, treinada, como quem já se habituou a não esconder. Inês assentiu lentamente. Não discutiu. Não levantou a voz. Apenas guardou aquela informação num lugar silencioso dentro de si. Nessa noite, Miguel saiu do quarto para atender chamadas no corredor. Inês ouviu risos baixos, palavras sussurradas, promessas que não lhe pertenciam. Quando ele voltou, deitou-se e adormeceu quase de imediato. Inês ficou acordada. O bebê mexia-se, inquieto. Ela passou a mão pela barriga e respirou fundo. Pela primeira vez, não se perguntou por quê. Perguntou até onde. 2 dias depois, ao arrumar o roupeiro de Miguel, encontrou algo que não deveria estar ali. Um fato de gala novo, ainda com etiquetas. Camisa impecável, sapatos de verniz. E, num pequeno estojo azul escuro, uma gravata de laço personalizada. Inês abriu o estojo devagar. As iniciais estavam bordadas a dourado. M, R e C, F. O ar faltou-lhe por um instante. Sentou-se na beira da cama. O bebê reagiu com um movimento forte, quase doloroso. Inês fechou os olhos e deixou que uma lágrima escorresse. Apenas uma. Aquela gala não era apenas um evento. Era uma apresentação, uma substituição pública. Naquela tarde, Miguel chegou mais cedo do que o habitual. Estava animado. Falava ao telefone com entusiasmo, escolhendo palavras como imagem certa, momento perfeito. Toda a gente vai estar lá. Quando desligou, encontrou Inês na cozinha. Sós, estás bem disposta hoje? Estou, respondeu ela, com uma serenidade que ele não percebeu. Durante o jantar, Miguel voltou ao assunto. A gala vai ter imprensa, fotografias, pessoas importantes. Sorriu. É bom para a empresa. Claro, disse Inês. É importante causar boa impressão. Ele assentiu, satisfeito. Não percebeu o tom. Mais tarde, quando a casa voltou a ficar em silêncio, Inês sentou-se sozinha na sala. Pensou em todas as galas a que tinha ido ao lado dele.
Em quantas vezes sorrira para estranhos, enquanto engolia a própria dor? Em quantas vezes se fizera pequena para que ele se sentisse grande? Pegou no telemóvel e fez algo simples. Procurou informações sobre a gala. O nome do evento apareceu de imediato. Gala anual da Fundação Luz do Amanhã. Porto. Hotel histórico. Lista de patrocinadores. E lá estava o nome da empresa de Miguel. Inês pousou o telemóvel e ficou a olhar para a janela escura. Naquele momento, algo ficou claro como nunca antes. Miguel tinha feito a sua escolha, não em segredo, mas à vista de todos. E sem que ele imaginasse, ao escolher humilhá-la em público, estava a abrir a porta para uma verdade que já não poderia ser escondida. Inês levantou-se com cuidado, apoiando a mão na barriga. Olhou para o reflexo no vidro. "Calma, meu filho", murmurou. "Ainda não é a nossa vez, mas vai chegar." E pela primeira vez, desde que a traição se revelou, Inês não sentiu medo. Sentiu preparação. Porque aquela gala não seria apenas a noite dele. Seria a noite em que tudo começaria a mudar. Na manhã seguinte, Inês acordou mais cedo do que o habitual. O corpo estava cansado, mas a mente, estranhamente desperta. A noite anterior não lhe tinha trazido sono, apenas decisões silenciosas. Miguel já tinha saído. Deixaram um bilhete curto sobre a mesa. Reuniões todo o dia. Nada mais. Inês preparou um chá quente e sentou-se à janela. O Tejo seguia o seu curso, indiferente às dores humanas. Foi então que o telefone tocou. Um número que não via há muitos anos. "Inês, aqui fala Helena Matos." O coração de Inês bateu mais forte. Aquele nome trazia consigo um passado distante, mas seguro. Helena Matos fora sua professora na universidade. Uma mulher firme, respeitada, que sempre a tratara como alguém capaz. "Professora Helena, peço desculpa ligar assim. Soube que estás grávida. Parabéns." Houve uma pausa breve. "Gostaria de falar contigo. Podes passar pelo meu gabinete esta tarde?" Inês hesitou apenas um segundo. Sentiu que precisava sair de casa. Precisava respirar fora daquele silêncio pesado. "Posso sim." O gabinete ficava em Setúbal, numa faculdade pública perto do hospital. Ao entrar, Inês foi envolvida por um cheiro familiar a livros e café. Helena Matos levantou-se da secretária e abraçou-a com cuidado. "Estás diferente", disse sorrindo. "Mais cansada, mas mais forte." Inês sentou-se devagar. Pela primeira vez em semanas, alguém a olhava de verdade. "Inês, vou direta ao assunto", começou Helena. "Sou presidente de uma fundação social. Trabalhamos com mulheres grávidas em situação vulnerável." Inês assentiu. Conhecia a instituição de nome. "Há meses que recebo relatos sobre uma mulher que visita discretamente o hospital público às quartas-feiras. Leva fraldas, roupa de bebê, mas acima de tudo, senta-se ao lado dessas mulheres e escuta." Inês sentiu o rosto aquecer. "Essa mulher és tu." O silêncio encheu a sala. Inês baixou os olhos. "Nunca fiz para ser vista." "Eu sei", respondeu Helena com firmeza. "E é por isso mesmo que importa." Helena explicou que várias beneficiárias tinham insistido para que aquela mulher fosse reconhecida. Tinham falado da sua paciência, da forma como lhes devolvia dignidade quando tudo parecia perdido. "Inês, a Fundação organiza a sua gala anual dentro de poucos dias. Um evento grande, no Porto." O nome da cidade caiu como um aviso. "Queremos homenagear alguém que represente os nossos valores. Este ano, és tu." Inês ficou sem palavras. Pensou em Miguel. Pensou na gala de que ele falara. Pensou na gravata com iniciais que ainda doíam. "Não sei se estou preparada", murmurou. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente.
Estás preparada há muito tempo. Apenas não sabias. Inês respirou fundo. Sentiu o bebê mexer-se como se aprovasse. A gala será no mesmo dia em que a empresa do teu marido é patrocinadora, acrescentou Helena, com cuidado. Não te quero colocar numa situação desconfortável. Inês levantou o olhar. Pela primeira vez, não fugiu da verdade. Talvez seja exatamente onde eu preciso estar. Helena sorriu, compreendendo. Se aceitares, gostaríamos também que fosses acompanhada. Alguém que te faça sentir segura. Houve uma breve pausa. Lembras-te do Tiago Nunes? O nome trouxe uma memória antiga. Um colega de curso. Um homem correto. Hoje, juiz no Porto. Ele ofereceu-se para te acompanhar. Inês sentiu algo novo. Não era amor. Era respeito. Aceito, disse com voz firme. Ao sair do gabinete, Inês caminhou devagar pelo jardim. O sol da tarde aquecia-lhe o rosto. Pela primeira vez, a dor não comandava os seus passos. Naquele dia, ao regressar a casa, encontrou Miguel a falar ao telefone, rindo baixo. O vestido está escolhido, ouviu-o dizer. Vai ser perfeito. Inês passou por ele e seguiu para o quarto. Sentou-se na cama e pousou a mão na barriga. Calma, sussurrou. Estamos a caminho. Ela ainda não sabia como tudo iria acontecer, mas já sabia algo essencial. Aquela gala não seria apenas uma cerimônia. Seria o momento em que a verdade deixaria de ser invisível. E Inês, finalmente, estava pronta para ser vista. Os dias que antecederam a gala passaram como se Inês vivesse duas vidas ao mesmo tempo. Por fora, tudo parecia igual. Continuava a levantar-se cedo, a preparar as refeições, a manter a casa em ordem. Miguel entrava e saía, cada vez mais ausente, cada vez mais confiante de que nada iria mudar. Por dentro, porém, algo tinha despertado. Inês não contou a ninguém sobre o convite, nem mesmo a Miguel. Guardou aquela informação como quem guarda um segredo precioso, não por vingança, mas por necessidade. Pela primeira vez, algo era só dela. Na quarta-feira, voltou ao Hospital Público de Setúbal. Caminhou pelos corredores que já conhecia tão bem. As paredes simples, o cheiro a desinfectante, as salas cheias de mulheres cansadas. Ali, ninguém lhe perguntava quem era o seu marido. Ali, era apenas Inês. Despediu-se de algumas mulheres com abraços demorados. Uma delas segurou-lhe a mão. Não se esqueça de nós. Nunca, respondeu Inês, com os olhos marejados. Naquela manhã, compreendeu que, independentemente do que acontecesse na gala, aquela parte da sua vida já lhe pertencia para sempre. No dia seguinte, foi a Lisboa, sozinha. Não entrou nas lojas habituais onde sempre comprara vestidos escolhidos por Miguel, pensados para agradar aos outros. Caminhou até uma pequena boutique discreta, recomendada por Helena Matos. A proprietária, uma mulher de meia idade, observou-a em silêncio durante alguns segundos. Procura algo especial, disse por fim. Não foi uma pergunta. Procuro algo que me represente. Não falou em traição. Não falou em gala. Não precisou. O vestido surgiu minutos depois. Vermelho profundo. Elegante. Simples. Um corte que respeitava o corpo de uma mulher grávida, sem o esconder, sem o exagerar. Quando Inês se viu ao espelho, demorou a reconhecer-se. Os ombros estavam direitos. O olhar, firme. Não era vaidade. Era presença. Levo este. Em casa, escondeu o vestido no quarto de hóspedes. Miguel não reparou em nada. Estava ocupado a falar ao telefone, a rir, a combinar horários. Inês passava por ele com serenidade, como se estivesse apenas cansada. Na sexta-feira à noite, Miguel comentou casualmente. Amanhã vai ser um dia longo. Imagino, respondeu Inês. Não me esperes acordada. Não te preocupes. Ele beijou-lhe a testa, distraído. Um gesto vazio. Inês não se moveu. Quando ficou sozinha,
Sentou-se na cama e falou com o bebê em voz baixa. Não sei como será amanhã, confessou. Mas prometo-te uma coisa. Não vou voltar a fingir. Na manhã da gala, o céu estava limpo. Inês acordou tranquila, o que a surpreendeu. Miguel saiu cedo, impecável, nervoso, falando da importância do evento. Não percebeu que ela o observava como quem vê alguém partir de um lugar que já não lhe pertence. Durante a tarde, Inês preparou-se com calma. Um banho demorado, cabelo arranjado com simplicidade, maquilhagem leve. Cada gesto era feito sem pressa, como um ritual. Quando vestiu o vestido vermelho, sentiu o peso daquele momento. Não o peso da humilhação, o peso da escolha. Às 6h30 em ponto, o intercomunicador tocou. Era Tiago. Inês respirou fundo antes de abrir a porta. Tiago estava de fato escuro, discreto, elegante. O olhar dele mudou ao vê-la. Está muito serena, disse, escolhendo bem as palavras. É assim que me sinto. Durante o trajeto até ao porto, falaram pouco. Não era necessário. Havia um respeito silencioso entre os dois. Quando o hotel surgiu ao longe, iluminado, Inês sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de consciência. Se quiser ir embora a qualquer momento, começou Tiago. Não vou, respondeu ela com firmeza. À entrada, os flashes começaram. Inês apertou o braço de Tiago por um instante. Depois, soltou-o. Endireitou-se. Naquele momento, algo ficou claro dentro dela. Ela não estava ali para confrontar Miguel. Não estava ali para humilhar ninguém. Estava ali para não se esconder mais. E, sem saber ainda como, Inês sentiu que aquela noite marcaria o fim de uma vida vivida em silêncio. E o início de outra, onde a sua voz finalmente teria lugar. O salão do hotel estava cheio quando Miguel entrou de braço dado com Clara. As luzes refletiam-se nos lustres antigos. O som de vozes misturava-se com música suave. Miguel caminhava com a confiança de quem acredita ter tudo sob controle. Clara sorria, treinada, consciente de cada olhar que se virava para eles. Alguns conhecidos aproximaram-se. Cumprimentos rápidos, comentários sobre negócios. Miguel apresentava Clara com naturalidade, como se aquele lugar lhe pertencesse. E por alguns minutos, acreditou mesmo nisso. Às 8h30 em ponto, o mestre de cerimônias subiu ao palco. Pediu atenção. O murmúrio foi diminuindo até restar apenas silêncio. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à gala anual da Fundação Luz do Amanhã. Miguel acomodou-se na cadeira. Clara pousou a mão sobre o braço dele. Ambos sorriram para as câmaras. Era apenas mais um discurso, pensaram. O mestre de cerimônias falou do trabalho da fundação, das mulheres apoiadas, dos bebés que nasceram com a ajuda daquela rede silenciosa. Miguel escutava distraído, atento às mesas à volta, calculando contactos futuros. Então, a voz no palco mudou de tom. Antes do jantar, temos a honra de reconhecer uma pessoa muito especial. Alguns convidados endireitaram-se nas cadeiras. Miguel olhou para Clara, aborrecido com a pausa inesperada. Esta mulher não procurou reconhecimento. Trabalhou em silêncio. Esteve presente quando ninguém mais esteve. Miguel franziu o sobrolho. Aquilo estava a demorar. Visitou hospitais públicos. Apoiou mulheres grávidas em momentos de grande fragilidade. E fez tudo isso sem dizer o seu nome. O salão começou a murmurar. Miguel sentiu um leve aperto no peito, sem saber por quê. Senhoras e senhores, a pausa foi longa, pesada. A nossa convidada de honra desta noite é Inês Rocha. Por um segundo, Miguel não reagiu. Depois o mundo pareceu encolher. As mãos começaram a tremer. O sangue fugiu-lhe do rosto. Clara virou-se para ele, confusa, à procura de uma explicação que não veio. Inês, sussurrou ela. Miguel não respondeu. Não conseguia.
400 cabeças viraram-se ao mesmo tempo para a escadaria principal. As câmaras apontaram para o mesmo ponto. O salão inteiro prendeu a respiração. Inês apareceu no topo das escadas. O vestido vermelho destacava-se sob as luzes. Não era excessivo, não era provocador, era digno. O ventre de 7 meses não a tornava frágil, tornava-a imponente. Ao seu lado, Tiago caminhava com serenidade, oferecendo-lhe apoio sem a ofuscar. Miguel sentiu um nó na garganta. Aquela não era a mulher que deixara em casa. Aquela era alguém que ele já não reconhecia. Inês desceu devagar, sem pressa. Cada passo parecia medir o tempo. Não olhou para Miguel. Não precisou. A presença dela bastava. Os fotógrafos começaram a disparar flashes, um atrás do outro. O murmúrio transformou-se em espanto aberto. Alguns convidados cochichavam nomes. Outros lembravam-se dela de galas antigas, sempre discreta, sempre ao lado do marido. É a esposa dele. Ouviu-se perto da mesa. Clara percebeu, finalmente, a dimensão do que acontecia. O sorriso desapareceu. A mão dela escorregou do braço de Miguel. Ela está a ser homenageada, murmurou, em pânico. Miguel engoliu em seco. Quis levantar-se. Não conseguiu. No palco, Helena Matos abriu os braços e abraçou Inês com carinho. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Alguém a recebia, alguém a via. Helena começou a falar. Contou sem dramatizar o que Inês fizera. Meses de presença, de escuta, de apoio verdadeiro. O salão escutava em silêncio. Miguel sentiu os olhares aproximarem-se como lâminas. Não eram acusatórios, eram reveladores. Quando Inês pegou no microfone, o silêncio tornou-se absoluto. Por um instante, os olhos dela encontraram os de Miguel. Foi rápido, suficiente. Naquele olhar, não havia raiva. Havia fim. Miguel baixou a cabeça. Clara permaneceu imóvel, sabendo que todos agora entendiam quem ela era e onde estava sentada. E naquele momento, ficou claro para todos. Aquela noite não seria lembrada pelo brilho do salão, mas pela verdade que acabara de entrar, sem pedir licença. Inês segurou o microfone com as 2 mãos por um instante. Não para ganhar tempo, mas para respirar. O salão permanecia em silêncio absoluto. Nem o tilintar dos copos se ouvia. 400 pessoas aguardavam. Não por curiosidade fútil, mas porque sentiam que algo importante estava a se acontecer diante delas. Boa noite. A voz de Inês saiu firme. Clara, sem tremor. Quando fui convidada para estar aqui esta noite, hesitei. Alguns convidados inclinaram-se para a frente. Miguel manteve os olhos baixos. O coração batia-lhe nos ouvidos. Não porque não acreditasse na causa desta fundação, continuou Inês, mas porque, durante muito tempo, aprendi a ficar em silêncio. Uma pausa curta, medida. O trabalho que fiz nos últimos meses não foi extraordinário, foi humano. Falou das tardes passadas no hospital público, das mulheres sentadas em cadeiras duras, à espera de notícias, à espera de ajuda. Falou de medo, falou de solidão, falou de esperança dita em voz baixa. Miguel sentiu o peso de cada palavra. Aquela parte da vida dela passara-lhe completamente ao lado. Aprendi com essas mulheres algo simples, que nenhuma de nós deve aceitar viver sem respeito. O ar no salão mudou. Não era acusação direta. Era algo mais profundo. Um espelho. Inês pousou a mão sobre a barriga. O meu filho vai nascer em breve. E eu quero que ele cresça a saber que a dignidade não se negocia. Os aplausos começaram tímidos. Depois cresceram. Não foram explosivos. Foram firmes, longos, sinceros. Inês devolveu o microfone a Helena Matos. Desceu do palco com a mesma calma com que subira. Várias pessoas aproximaram-se.
Cumprimentos respeitosos. Olhares de admiração. Miguel levantou-se, finalmente. Tentou aproximar-se, abrindo caminho entre os convidados. O rosto estava tenso. A compostura, perdida. Tiago deu um passo à frente. Não levantou a voz. Talvez esta não seja a noite para conversas. Miguel parou. O orgulho lutava com o desespero. Ela é minha esposa e está a ser homenageada, respondeu Tiago com calma. Respeite isso. Inês aproximou-se. Pela primeira vez, olhou diretamente para Miguel. Sem ódio, sem lágrimas. Espero que tenha apreciado a gala, disse ela. Eu apreciei. Miguel abriu a boca, mas não encontrou palavras. Falamos depois? Pediu, quase em súplica. Não esta noite, respondeu Inês. Esta noite é minha. Virou-se e afastou-se, acompanhada por Tiago. As câmaras seguiram-na, não como escândalo, como símbolo. Clara permanecera sentada. Sentia os olhares, não de inveja, de julgamento. Levantou-se, insegura, e puxou Miguel pelo braço. Precisamos ir, sussurrou. Agora. Miguel olhou em redor. Percebeu que já não controlava a narrativa. Pela primeira vez em muitos anos. Nos dias seguintes, as imagens espalharam-se. Inês no palco, Inês aplaudida, Inês a sair de braço dado com um homem que não precisava se impor para ser respeitado. Os comentários começaram, não nas redes apenas, nos corredores, nos almoços de negócios, nos telefonemas que deixaram de acontecer. 2 parceiros pediram tempo para reavaliar. Um contrato foi adiado, outro cancelado. Clara apresentou a demissão poucos dias depois, sem explicações públicas, apenas uma saída rápida. Miguel ficou sozinho no escritório, rodeado por conquistas que já não tinham o mesmo brilho. Inês, por sua vez, voltou ao hospital numa manhã silenciosa. Foi recebida com abraços. Não como convidada de honra, mas como alguém que nunca deixara de ser quem era. E naquela calma que se seguiu à tempestade, algo ficou claro. A gala tinha terminado, mas as consequências estavam apenas a começar. Quando tudo acalmou, a vida de Inês já não era a mesma. Ela deixou a casa grande à beira do Tejo e escolheu um apartamento simples, mas cheio de luz. Não havia luxo excessivo, mas havia silêncio bom. Havia verdade. Todas as manhãs, ao acordar, colocava a mão sobre a barriga e sentia o filho mexer, lembrando-lhe que recomeçar não é fracassar, é escolher viver com dignidade. O trabalho na fundação trouxe-lhe propósito. Não era fama, não era vingança, era a sensação profunda de estar no lugar certo, a fazer o que realmente importava. Inês compreendeu que, durante muito tempo, tentou ser suficiente para alguém que nunca quis ver o seu valor. E que o maior erro não foi amar, foi esquecer-se de si mesma. Miguel, por outro lado, ficou rodeado por silêncio. Não o silêncio da paz, mas o da consequência. Descobriu tarde demais que o respeito não se compra e que a imagem cai quando não é sustentada pela verdade. As portas que se fecharam não o fizeram por maldade, mas por coerência. Inês nunca precisou gritar, nunca precisou humilhar. A vida encarregou-se disso. Ela seguiu em frente com a cabeça erguida, não como a esposa traída, mas como uma mulher inteira, pronta para ser mãe, pronta para ensinar ao filho que o amor verdadeiro começa pelo respeito próprio. Esta história lembra-nos de algo simples, mas poderoso. Quem perde a dignidade para manter uma relação, acaba por perder tudo. O silêncio pode proteger por um tempo, mas a verdade encontra sempre o seu caminho. Respeitar-se não é egoísmo, é coragem. E mais cedo ou mais tarde, a vida recompensa quem escolhe a verdade, mesmo quando dói. Se esta história falou consigo, guarde esta lição. Nunca é tarde para recomeçar.
quando se recomeça com dignidade. desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportar nos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también a... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее приходят, ну, как осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,